Isso aqui, né? Uhum. Eu vou jogar para lá. Pra cá? É. Quadro feio? Por quê? Poxa, chateado. Eu vou descer aqui no fundo. Quadro que eu fiz com o Senhor com tanto carinho. Eu boto a vinheta do... Prontinho. Boa noite, pastor Laércio. Seja bem-vindo a mais uma edição do Lições da Bíblia em Revista. Estamos aqui com a nossa convidada todas as sextas-feiras, Giovana, nossa oradora oficial. Ela vai fazer a abertura com a sua oração e depois a gente inicia o nosso estudo, tá bom? Vamos, Princesa? Ok, tá ótimo. Vamos lá. Querido Deus, obrigada por esse dia, obrigada por tudo, obrigada porque estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o teu amor. Abençoe o pastor Laércio, a sua família, abençoe a todas as pessoas do mundo e para que esse vírus, essa pandemia acabe de uma vez por todas e que todos nós possamos ter essa vacina no braço. Deus de todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ok, vamos lá, vamos colocar. Amém, que oradora maravilhosa. Amém. Vamos colocar aqui nosso material. Eu quero inicialmente, pastor, que o senhor faça as suas saudações aqui para o nosso público, para as pessoas que vão estar assistindo conosco esse programa gravado. Princesa, um beijo. Até mais. Tchau! Tchau, Giovana. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite, por aceitar Muito o convite. obrigado. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado pelo carinho. Vamos junto, vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. Pronto, pronto, pronto. Isso aí. A descendência de Abraão, né? A descendência de Abraão. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Não tem nada de filho da promessa, isso foi aproveitado da semana passada. Pastor, o texto básico dessa semana é 1 Pedro 2,9. Eu vou ler, mas antes de ler, eu vou deixar o senhor com a pergunta para me responder. Qual foi a palavra que mais lhe chamou a atenção nesse verso? O que é que o senhor destacaria e por quê? Vou ler aqui o texto. 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos amou das trevas, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver se a sua palavra-chave coincide com a minha? Qual a sua palavra? Olha aí. Meu irmão? Tem algumas palavras que são assim contundentes aí. Tem palavras que geram identidade, como sacerdócio real, é uma expressão identitária, mas uma palavra que impacta é a palavra exclusiva, né? Além de propriedade. Propriedade. Eu fico com propriedade, sabe? Porque é o sinal de pertencimento. Porque o restante não faz sentido, tipo, proclamar as virtudes se eu não sou propriedade dele.
entendeu? O restante todo perde o sentido se eu não sou dele, Perfeito. entendeu? Esse é o centro, tanto para só faz sentido ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, se a gente for propriedade dele, Verdade. entendeu? Verdade. E proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz só faz sentido também se a gente for dele. Então, ser dele, pertencer a ele e ter esse senso de pertencimento, eu creio que a palavra mais chave é a palavra que ela que dá para cima e dá sentido para a sequência do texto. Para Perfeito. o antes. Perfeito. Carimbo dado, que a minha palavra foi essa também. Eu só não botei aqui exclusivo, mas o pertencer, né? O ser adquirido dele, de fato, me chamou a atenção também. Muito bom. A descendência de Abraão tem também um detalhe interessante aqui, o estudo do nosso dia da semana, ele colocou 3 textos ali, Deuteronômio 7, 7, 8, 1 Coríntios 1, 26 a 29 e Isaías 49, 6. E aí, a minha indagação para o amigo, você tentar me ajudar, é o seguinte, por que, dentre tantos povos que haviam naquele mundo antigo, Deus escolheu um povo tão pequeno, um povo que vivia basicamente de agricultura, de pastoreio, não era um povo guerreiro, não era um povo com um exército forte, não era uma nação forte, era um povo, digamos assim, até tímido, pequeno, né? tão minúsculo. Por que Deus escolheu exatamente Israel, dentre tantas nações que poderiam ter sido escolhidas naquela época? Né? É a soberania dele. E esse é um tema que a gente precisa tomar em consideração e aprendermos a sermos submissos a isso. Nem tudo que Deus faz a gente vai conseguir explicar. Na realidade, muito do que Deus faz é por conta da sua soberania, é porque Ele é Deus, Ele escolhe isso. Mas quando Ele escolhe um povo pequeno, eu creio que também tem a intencionalidade dele de mostrar que foi um ato do seu amor. Sim. A gente precisa entender que as coisas boas que acontecem na nossa vida e de a melhor coisa foi sermos escolhidos por Ele. Nada de bom que acontece na nossa vida é porque nós sejamos bons, mas sim porque Ele é bom, inclusive ser escolhidos por Ele. Não faz sentido. E Ele queria que fosse loucura mesmo. Ele queria que fosse loucura para que ninguém se guiasse. Compreende? Essa é algo que eu imagino que seja. Uma outra coisa que Deus nos dá é para a glória dele, não é para a nossa glória. Sim. É desastroso quando nós tomamos as coisas que Deus nos dá e usamos para a nossa glória. Inclusive esse chamado dele, né, que a palavra chamado é uma palavra levítica, é uma palavra grega que vai crar, né? E Deus me chamou, é lindo, mas não é para a minha glória, para a glória dele esse chamado. Então eu vou menos por aí, o tema da soberania dele, ele escolheu porque ele quis, e uma outra situação é para a sua glória. Não é se ele escolhe um povo poderoso, conquista do esforço humano, mas não parece a intenção de Deus. O homem glorifique a si mesmo. Senão ele teria deixado a Torre de Babel para o Sim, sim. Dentro desse contexto ainda dessa pergunta e da resposta que o amigo me deu, pensando nas escolhas também que Jesus fez quando aqui esteve entre nós, o Jesus carpinteiro, o Jesus humano, o Jesus histórico,
Será que teria um paralelo entre essa escolha de Deus por um povo tão humilde, tão pequeno, tão simples, com as escolhas que Jesus também fizera aqui, ao optar pelos excluídos, pelos desvalidos, pelas pessoas pobres, oprimidas, doentes? Será que existe algum paralelo? O que é que o irmão acha? Eu creio que são dos discípulos, os perfeitos, ou os mais religiosos. Não foi esse, ele não, os destaques espirituais da época, os melhores pregadores, os melhores cantores, é porque o poder de Deus, de fato, se aperfeiçoa na nossa debilidade. Ou seja, o poder de Deus, ele é demorado. A nossa fragilidade é a oportunidade de Deus. É o momento em que ele mostra que não foi o braço humano que alcançou os propósitos, as bênçãos, não foi o braço do homem. E Jesus escolhe os discípulos, e eu vejo isso da mesma forma que Deus escolhe Israel. Perfeito. Bom, vamos aqui para o nosso próximo ponto, então, do nosso estudo. Nós temos agora aqui um tema que é um acordo sobre a terra. E aí me chamou a atenção, queria que o irmão comentasse aqui, nós temos uma condicional, se, Deuteronômio 28, de 1 a 15, se repete várias vezes essa condicional, né? Se. Sim. E aí nós temos uma condição, temos também duas situações, ouvir e aguardar, e temos um resultado disso, se ouvir e aguardar, e se não ouvir e guardar. Então, eu queria que o irmão destrinchasse aqui esse se, o se condicional da promessa, o se condicional de ouvir e guardar e o se condicional de não ouvir e guardar, e destrinchasse assim, o que seria exatamente ouvir e guardar? O que seria isso? E aí transpondo para os dias de hoje. Tá? De que maneira hoje nós estaríamos atentos a ouvir e guardar para que pudéssemos ser benditos, como fala ali o texto, 5 vezes aparece a palavra bendito. Você podia nos ajudar aqui? Sim. Sim, veja, essa é a grande dinâmica das promessas de Deus, né? Essa é a grande dinâmica, e essa lição, a lição que trabalha o tempo inteiro da promessa, não é? A aliança eterna de Deus. Na realidade, Deus renovou a aliança 7 vezes com a humanidade, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. Ele renovou a aliança, ele foi renovando com o sacerdócio levítico, ele renovou a aliança, a mesma aliança que vai se renovando. Essa partícula si, ela é uma condicionante, né? E a condição é encontrarmos no Senhor prazer e alegria. Você veja, Deus entra em aliança com a igreja. Isso é um elemento extremamente importante. Na realidade, Deus se relaciona através de aliança. E duas coisas são importantes. A primeira, já que Deus se relaciona através de aliança, então, o primeiro detalhe é que a gente entenda, não é possível entrar em aliança com Deus sem aliança com aqueles que estão aliançados com Ele. Esse é um fator determinante. Outro elemento, não amar a cabeça, que é Cristo, e não amar o corpo de Cristo, que é a igreja. E eu estou falando da aliança porque é o grande tema da lição toda. Sim. Agora, a partícula si, ele entra em aliança conosco, certo? Mas essa aliança é condicionada a quê? A minha aceitação. A minha aceitação. Só que a minha aceitação, ela é denunciada pelos fetos. Porque não é o conhecimento que eu tenho da aliança que faz com que Deus entre em aliança comigo. Porque conhecimento, Lúcifer também tem, Satanás também tem. É verdade. Conhecimento não é o grande elemento. O detalhe é o que Lúcifer sente, Satanás sente,
pelo conhecimento que tem, por exemplo, da segunda vinda de Cristo. E o que eu sinto. Compreende? Então, esta condicionante, ela vai se revelar em um fenômeno que a gente não gosta muito, a nossa cultura gosta, mas é o resumo da religião islâmica, que é obediência. A palavra obediência foi quase marginalizada por causa do tema da justificação pela fé. Sim. Mas a condicionante é a palavra do Senhor não. Agora, a boca fala e a vida fala aquilo que está cheio o coração. Se a aliança não está na minha alma, é claro que isso não vai refletir na minha vida. Mas se eu entrei em aliança com Deus, os elementos dessa aliança serão minha prioridade. Vão ocupar o meu dia. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Sim. As pessoas dizem que estão esperando Jesus voltar. Sim. Ok, é lindo, né? Parece ótimo, certo? Agora espera Jesus Cristo voltar. Sim. Gasta o tempo da mesma forma que quem não espera? Quem espera Cristo voltar gasta dinheiro da mesma forma que quem não espera? Ótimas Se perguntas. relaciona da mesma forma que quem não espera? Você entende o que eu quero dizer? A gente diz que espera, mas será que esperamos? Então a vida vai denunciar. Essa partícula, ela é uma condicionante da obediência. A obediência é o sinal da aceitação. Porque eu dizer que aceito de boca, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Se o meu coração está na aliança, bom, cumprir a minha parte será um prazer, porque o coração está. Então, o viver estará também. Meu prazer está na que eu fiz com o Senhor. Compreende? É verdade. Excelente. Essa condicionante, ela envolve duas coisas. Essa partícula si, ela envolve obediência, mas ela também afetos. Porque o problema de obedecer é estar com o coração longe. Obedece por qualquer motivo, menos pelo motivo correto. E é interessante porque a igreja é algo que, se tem uma palavra, sempre vem acompanhar a igreja, está sempre no contexto a palavra alegria. É o dar com alegria, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, felizes, alegre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas. Então, para essa partícula, eu destaco o tema da obediência e dos afetos. Perfeito. Maravilha. Amei aí essa reflexão dessas perguntas que você lançou aí, viu? E só uma observação aqui, não precisa se comentar não, só se quiser. Eu vou lançar já outro slide, mas só uma observação aqui interessante, uma curiosidade. 7 alianças, que coisa, né? O número parece ser meio cabalístico, né? Porque em muitas situações na Bíblia o 7 se repete como um tipo de sinalização. Não é verdade? Sim. E essas alianças têm elementos maravilhosos, são 7 alianças. Isso. Muito interessantes. Eu aproveito aqui para destacar dentro da questão dessas 7 alianças. É interessante que para cada aliança há um sinal. Sim. Existe um teólogo adventista holandês, ele radicado nos Estados Unidos, chamado Hans Larondel. E é um teólogo maravilhoso. E ele trabalha as alianças de Deus com a humanidade. E é interessante que a primeira aliança é a aliança lá, não é? E a primeira aliança ele Adão, né? E o sinal dessa aliança da criação é o sábado. O sábado. Aliança não é uma coisa que existe depois do pecado. Deus nos criou e entrou em aliança conosco. Porque, como eu disse, Deus se relaciona através de aliança. E existe uma diferença enorme
entre aliança e ato. Em ato, você só está da aliança que ele entrou lá no dilúvio, é o arco da aliança, que a gente chama na nossa cultura de arco-íris. Essa ideia de arco-íris é meio egípcia, mas arco-íris conhecemos, não vou inventar agora. É o sinal da aliança que ele faz com Noé. Depois ele entra em aliança com Abraão e ele dá um sinal também. E o sinal é a circuncisão. Depois ele entra em aliança com Moisés, e o sinal que ele dá dessa aliança é a lei. Depois ele entra em aliança com Israel, e o sinal é a tribo de Levi, o sacerdócio. Inclusive é uma das palavras que entra aí do texto, né? E depois ele entra em uma aliança com Davi, e o é que o cetro jamais se apartará da casa de Judá, né? Ele entra em uma aliança com Davi. O rei seria, o Messias viria dele. Esse era o sinal. O sinal era que o cetro, o reino, jamais se apartaria da casa de Davi. E, por último, a sétima aliança é uma aliança que ele faz no Testamento, nova aliança, no sangue de Jesus Cristo. Sangue de Jesus Cristo. E é interessante porque o sinal dessa aliança é a Santa Ceia. São 7 alianças. Agora, um detalhe: tanto o sábado, que é o sinal da primeira, quanto o arco da aliança, quanto a lei, quanto o sacerdócio, quanto o cetro, da casa de Jesus Cristo, e quanto a ceia. Sim. Todos estarão. Todos esses símbolos das alianças que ele fez estarão presentes. Aí você me pergunta, mas e o arco da aliança? Leia Apocalipse, você verá que está sobre o trono de Deus o arco da aliança. O sábado, tudo estará no céu. Perfeito, maravilha. Vamos voltar aqui no nosso slide. A nossa próxima etapa do estudo fala sobre uma aliança de Israel e de um povo remanescente. E aí ele fala no guia em alguns textos, Isaías, Miqueias, Sofonias, mas eu trouxe um texto que me chamou a atenção aqui para a gente destacar para as pessoas que estarão nos assistindo aqui nesse programa gravado, né? Que é João 10, Sim. versículos 27 e 28. E o texto está aí na tela para as pessoas acompanharem, mas tem algumas palavrinhas aqui de destaque. Minhas ovelhas. Sim. Então eu perguntaria para o irmão, por que essas minhas ovelhas, né? E quem são essas ovelhas? Ouvem. O que significaria ouvir para nós hoje? Ouvir. O conhecer. Ouvir. A história do pecado. Continue. Que o senhor também destacasse isso aqui. Me seguem, que é o terceiro quadrinho ali. O que significaria nos dias de hoje, então? O que significaria quando Jesus diz: as minhas ovelhas me seguem? E, por fim, quando ele diz que garante a vida eterna e que, uma vez garantida essa vida eterna, ninguém a tomará. Dá para você dar uma destrinchada aí? 4 perguntas em uma, hein? Mas o senhor tem capacidade para isso. Nos ajude aí, por favor. Sim. Mas são muito bem colocadas. Está muito didático. Quando a gente toma a questão das minhas ovelhas, interessante porque ele diz que ovelhas que não no aprisco. Olha aí. Então a gente precisa entender esse minhas de uma perspectiva mais ampla. Não são os convertidos à sua denominação. Um católico pode pensar que são os católicos, e o adventista pode pensar que são os adventistas, mas Jesus Cristo fez questão de falar, porque os judeus pensavam que eram eles.
Esse tema disso, dessa vaidade, nós somos melhores que os outros, somos os eleitos, os escolhidos, nós somos também. E Jesus não elegeu uma denominação. A igreja e a denominação a qual pertencemos é um instrumento divino para, compreende? Mas ele não elegeu é um grupo de pessoas. Então, aqui estamos, né? Aí as ovelhas. Então é importante que a gente saiba que não está falando da igreja adventista. E o católico entenda que não está falando da católica. E os pentecostais entendem falando do pentecostalismo. Não se fala em língua estranha. Está ciente disso, porque cristãos no aprisco virão. A igreja de Deus, ele tem uma igreja invisível. E esse é um tema, né, que puxa. Aí agora ouvem a minha voz. A voz de Deus é uma coisa doce que se revela. Paulo fala isso em Romanos. A criação de Deus fala, a consciência, o Espírito visita todos os seres humanos. Ninguém irá buscar fazer uma missionária, vai buscar alguém sem que antes o Espírito de Deus já tenha ido visitar a pessoa. Todas as pessoas que você buscar para levar o Evangelho, elas já terão sido visitadas pelo Espírito do Senhor. Então, existe uma voz da consciência, discernimento. O Paulo, no capítulo 1, ele fala sobre a ação, ela expressa. Com o mínimo entendimento, a pessoa fazendo um designer, há um desenhista, um planejador. E não é difícil de ver isso, veja. Um arqueólogo ele vai à beira de um rio, ali ele encontra um caco de barro. Como esse caco ovalado está liso e queimado, o arqueólogo diz, passou vida inteligente por aqui. Ele usa os métodos de datação e diz, há 5.000 anos, há 4.000 anos, passou vida inteligente por aqui. Mas veja, ele tem um caco de barro apenas. Agora imagine você um dia, abrir os seus olhos e ver o solar, ver o ecossistema, ver em um humano tantos sistemas circulatório, digestivo, excretor, linfático, sistemas em um ser humano, toda essa ordem, a ordem cósmica, a ordem ecológica, toda a ordem, e achar que foi o acaso que fez isso. Essa razão, essa lógica simples é de sertanejo, é lógica de iletrado. Não é preciso ser um intelectual para entender ou para ter a mente capturada pela ideia que, bom, se eu tomo um pedaço de barro, só um caco, e porque é ovalado, é liso, eu entendo que passou vida inteligente, como que olha, toda essa realidade cósmica, eu não entendo que é inteligente por aqui. Compreende? Então, a criação, ela fala. A consciência também fala. Tipo, Auschwitz. Aqui na Argentina foi preso em 1961 o Carrasco, né, o autor da solução final, Eichmann.
Ele foi levado para Jerusalém e foi julgado lá. E no julgamento ele disse assim: como vocês acham que estão fazendo justiça? Porque no meu país, pelo que eu fiz, eu seria tratado como um herói. Mas vocês me julgam com base em outra cultura. Eu fui um funcionário público exemplar. O que eu fiz, eu receberia uma condecoração, porque eu fui educado a fazer o que eu fiz. Então, eu sou ótimo, maravilhoso, herói em uma cultura. Na outra cultura, eu sou um criminoso. Vocês acham que esse tribunal é legítimo? Você acha que esse tribunal faz justiça à história da minha vida? Se eu tivesse nascido aqui, eu ia defender os... Porque o que interessa é que eu fui honesto, fui leal, fui bom funcionário público onde eu estava. Eu teria sido aqui também. Bom, é lógico que isso criou um rebuliço, o julgamento foi suspenso, no outro dia voltaram e o juiz veio com um argumento. Como vocês faziam para matar 10 mil pessoas por dia? Aí ele explica, matar 10 mil pessoas não era o problema. O problema era se livrar de 10 corpos todos os dias. Esse era o problema. Dia uma engenharia. Aí ele pergunta, em nenhum momento entendeu que aqueles são seres humanos. Existe uma lei que lhe condena. É uma lei universal que não importa a sua religião, não importa a sua cultura, o seu país, não importa. Existe uma lei universal que transgrediu aquilo que você não quer que façam com você, não faça com os outros. Eu sei que ele foi criado na Alemanha, que está na consciência de todos os homens, não importa a cultura. Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não devo fazer ao outro. Compreende? Essa voz, todo mundo ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o chamado dele. Por exemplo, o Espírito Santo e a igreja dizem que um verdadeiro cristão começa a pregar o evangelho, muitas vidas são impactadas. As vidas não estão sendo tocadas porque verdadeiros cristãos não é uma coisa que esteja muito fácil de se achar. Mas esse é um outro detalhe. Há um chamado, há uma criação chamando. Quando você lê a Bíblia com o coração com espírito, o coração honesto, vem o auxílio divino tocando o coração das pessoas e elas começam a terem os afetos cativados para Deus, porque leram a história do amor de Deus por todos. Inclusive, a nossa missão é falar do amor de Deus. E a prova que a gente usa para provar esse amor é a cruz do Calvário. Mas a missão, a mensagem é o amor de Deus. A cruz é o argumento que prova esse amor. Entendeu? Então, os corações são chamados. E você vê ex-prostituta, você vê as pessoas mudarem a vida em geral. Elas ouvem a voz. Essa voz da consciência, essa voz do espírito, tem um psicanalista que ele é muito ligado à espiritualidade, porque ele é de raiz judaica, Viktor Frankl. Ele dizia que, ele já faleceu em 97, ele dizia que a consciência é o umbigo da alma. Assim como sua consciência, assim como seu umbigo lhe conecta a alguém na sua história, faz sua derivação, a sua consciência
também lhe conecta a alguém. Fala de uma origem espiritual. O umbigo fala de uma origem fisiológica e a consciência fala de uma origem espiritual. Viktor Frankl diz isso. Então, o Deus do céu sopra o entendimento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz através do testemunho de alguém que conheceu a Jesus, através da palavra, através da criação. O Espírito do Senhor toca, dita todas as consciências. Compreende? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem mais duas expressões, dois quadros. Não estou ouvindo. Me seguem. Como seria o seguinte? Me seguem. Me seguem. Olha, é interessante. Seguir o que é guardar os mandamentos, ser batizado, ser membro de uma igreja, enfim. O que é dar o dízimo? O que é me seguir? É interessante. Essa é uma verdade muito linda da palavra de Deus. E ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que ames a misericórdia, pratiques a justiça e humildemente com o teu Deus. O que é seguir a Jesus? Isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Seguir a Jesus é um dos fenômenos mais lindos dessa vida. Ele diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Duas verdades básicas. Todos nós temos uma cruz. Uma outra verdade. Seguir a Jesus, a cruz é algo que você pode deixar. Então, vamos estabelecer uma diferença aqui. A diferença entre tentação, provação e cruz. O que é uma tentação? Uma tentação é uma coisa que você não deve, mas deseja. Uma provação é uma coisa que você necessita, mas não quer. Necessita da provação para desenvolver o caráter. Você não quer ser provado. Ok. E uma cruz? Uma cruz é algo que você deixar, se você quiser. Exemplo, uma pessoa sofre um acidente e fica paraplégica. Bom, ela não tem como deixar isso. Então, a paraplegia dela não é uma cruz. Não é uma cruz. A condição dela de paraplégico tal é uma provação. Tem que atravessar. Porque uma cruz é algo que você pode deixar. Exemplo, um esposo alcoólatra. É uma coisa muito dura, é muito sofrido. Se você quiser, você pode deixar. Mas se você quiser ser discípula de Jesus Cristo, tem que tomar essa cruz e levar. Então, cruz é uma coisa que você pode deixar. Ele diz, tome cada uma a sua cruz e me siga. Existem as que você não pode deixar. Compreende? Uma condição enferma. Você não pode deixar. Entende? Então, seguir a Jesus implica em negar a si mesmo. E a igreja é uma das únicas estruturas desse planeta que trabalha para tirar o seu ego do centro da sua vida. Ninguém segue Jesus cheio de... Você só segue a Jesus cheio do Espírito. Seguir a Jesus é andar na luz dele, é andar como ele andou, é abraçar a luz. Seguir a Jesus é poder dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Seguir a Jesus é tomar a minha cruz e segui-lo. E segui-lo. Seguir a Jesus é reconhecer a sua palavra, e a Bíblia Sagrada toda é sua palavra, e amar essa palavra, mesmo
o meu ego não goste. Mas veja, é simples isso. O meu ego, ele não é amigo da verdade e nem amigo das coisas de Deus. E eu provo facilmente. Veja, tome R$ 10 e vá ao shopping. Uma miséria. O que você vai fazer no shopping com R$ 10? Pô, é uma miséria. Mas por que era? Porque quando a salva passa para recolher a oferta, R$ 10 parece uma fortuna. Minha natureza. Eu tenho uma natureza que não joga do lado da graça. Por que será que 2 horas assistindo o jogo de futebol, incluindo os 15 minutos de intervalo, que passam os melhores momentos, e depois os comentários depois que o jogo acaba? E, se possível, prende a vontade de ir ao banheiro para não perder nenhum lance. Nenhum lance. Coloque 1 hora ouvindo um sermão. Netflix. 10 capítulos de uma série. 10 capítulos. Tem gente que assiste os 10 em um dia. Mas tem gente que não lê o da Bíblia em uma semana. Mas assiste os 10 capítulos da série em um dia. Verdade. O que eu estou dizendo é que nós temos uma natureza que não joga do lado do céu. E ela está em nós. Aí agora, negar a mim mesmo. Entendeu? Negar a mim mesmo. Por quê? Porque ele me chamou. Agora tem outras vozes me chamando. A poderosa é o meu ego, é a mais poderosa. E o apóstolo Paulo profetizou a respeito de uma cultura narcisista. 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão narcisistas. Você pode ler o texto, que é narcisismo a ideia ali. Né? Então, assim, elas me seguem, é uma coisa muito profunda, muito profunda. Implica em levar uma cruz, implica em renunciar a mim, negar a isso, compreende? E ouvir a voz dele, a voz dele é aquilo que eu já disse, está na criação, está na Bíblia, está no testemunho de um crente, está na consciência tocada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Por que eu nasci e eu amo? Existe amor em meu... Quem colocou amor em mim? Compreende? Seguir a Jesus e a última parte. Eu não estou ouvindo. Seu áudio está fechado. Eu não estou ouvindo você. Pronto, vamos agora. Agora está ok. Vamos para a última parte aqui do nosso estudo. Dado o nosso horário aqui, a ideia central da lição. Eu peguei aqui do livro de Ellen White, que é citado no nosso guia, um trecho pequenininho do livro de Profetas e Reis, que diz assim, abre aspas, Cristo veio para demolir todo o muro de separação. Eu entendi que dessa frase aqui seria o resumo, seria, digamos assim, a ideia central da lição. O senhor concordaria ou o senhor teria uma outra visão para as nossas considerações finais? Eu creio que essa abordagem, que é isso daí mesmo. Veja, a ideia é que tudo isso, Cristo veio para nos religar. E existem alguns elementos que fazem essa ligação. O nosso culto é um instrumento que busca ligar o homem na sua espiritual ao nosso Deus, que é espírito. A verdade bíblica que é espiritual.
compreende? Ele veio para demolir, de fato, a separação. Um jejum é uma coisa agradável? Não, passar fome não é uma coisa agradável. Mas é um gesto que, inclusive, em todas as culturas, não somente na cultura religiosa cristã, o jejum é um elemento utilizado em todas as religiões da mente. E não é um instrumento só de saúde, é um instrumento que faz com que eu caia em mim. Jejum, de fato, é fome de Deus. E eu estou usando esse exemplo, como posso usar diversos outros exemplos, cujo objetivo é religar, é nos ligar ao Senhor. É essa dimensão espiritual. E Jesus Cristo veio para demolir as barreiras. E é interessante porque você tem graça, você tem e mais à frente assim, você tem as obras, mais à frente. É interessante porque nós somos justificados pela graça, mediante a fé, no sangue de Jesus, para boas obras. Compreende? Justificados pela graça. E é interessante porque nesse fenômeno aí, na economia da graça, nas doutrinas da graça, aí tem justificação, santificação, a gente tem glorificação. E quando a gente toma a santificação, é Deus nos livra da condenação do pecado. E Jesus Cristo veio para demolir. Ele não veio, Deus enviou o seu Filho não para que condenasse, mas para que nos salvasse. É o que o texto bíblico explicita. A outra coisa é quando você toma a sanção. A santificação é Deus nos livrando do poder do pecado. Primeiro, ele justifica, nos livrando da condenação do pecado. Depois, ele nos santifica, nos livrando do poder do pecado. E, por último, a glorificação, que é quando ele vai nos livrar da presença do pecado. E Jesus Cristo veio para demolir tudo isso. Tudo isso. E, no final, ele vai nos colocar em condições de estarmos na presença do Senhor. Compreende? Existem algumas coisas na atualidade, na religiosidade contemporânea, quase cultural, sabe? Quase cultural, que é essa ideia de uma religiosidade onde Deus é a minha finalidade, onde eu uso Deus para conseguir o que eu quero. Tem um teólogo, Martin Buber, ele é um teólogo da primeira metade do século XX. E ele faz uma abordagem muito interessante sobre as últimas e as coisas penúltimas, sobre encontros autênticos e inautênticos. Né? E Cristo, ele chega assim e diz, para a gente se achegar confiadamente ao trono da graça. O detalhe é que o nosso Deus tem sido tratado como um meio para a gente conseguir o que faz a gente feliz. Eu vou lhe dar um exemplo. A garota, ela vai fazer uma oração. Aí ela diz assim, Senhor, tem um rapaz que é maravilhoso, extraordinário. Se o Senhor é aquele rapaz para ser meu marido, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. A garota ora assim. Aí você imagina Deus ouvindo essa oração, ora. Ele ouve a oração e a garota está dizendo para mim que será a mulher mais feliz do mundo se tiver aquele rapaz. Interessante. Ela tem a mim e não é a mulher mais feliz do mundo. Ela vai ser quando tiver um marido. Você entende como já virou natural Deus ser um meio para a gente alcançar aquilo que faz feliz? Verdade. Ele deveria ser a fonte de toda a nossa felicidade. Entende? Jesus Cristo veio para destruir tudo aquilo que nos separa de Deus. Mas hoje tem uma coisa que nos separa de Deus, que é Deus ser usado por nós. É uma cultura religiosa que faz você buscar a Deus. As igrejas estão cheias de pessoas buscando Deus. Mas Cristo olha e para essas pessoas ele dirá, nunca vos conheci.
Existem algumas verdades muito duras. Exemplo, todos os livros, todas as cartas da Bíblia, do Novo Testamento, foram escritas para a igreja. Todas as repreensões, tudo aquilo foi escrito para a igreja. Sim. Entende? Quando diz que o amor de muitos esfriará, é o amor da igreja que vai esfriar. Entende? Não é outra coisa. É o amor, porque não se espera amor do mundo. É dentro. O problema é esse. Entendeu? Então, eu não sei, sabe? Eu creio que o Deus do céu, através de seu Filho, criou tantos mecanismos, claro. Quando você de nos ligar a Deus, Jesus Cristo ele deixa claro usando uma figura do ritual santuário. O que é que ele diz? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem vai ao santo dos santos sem antes passar por mim, o altar de sacrifício. No ritual do santuário, você tem o pátio. E o primeiro móvel do complexo do santuário era o altar. E o último móvel era o propiciatório. A tampa da arca era o propiciatório, onde estava o Shekinah da presença de Deus. Aí Jesus Cristo disse: ninguém vai ao Shekinah, ao Pai, ao Santo dos Santos, sem antes passar pelo altar de sacrifício, sem antes passar por mim. Ele veio para destruir toda a barreira, para demolir tudo. Eu estou preocupado com o nosso igreja. Estou preocupado com os crentes, quando eles começam a ter encontros inautênticos com Deus. Estou preocupado. Muito preocupado quando nós buscamos a Deus como um meio, e ele não é a finalidade do nosso encontro. Esse encontro com Deus, em que ele é um meio, ele não é a finalidade, esse encontro é inautêntico. E é simples. Quando você encontra alguém para entregar um documento, você procurou a pessoa, encontrou a pessoa, mas não foi por ela que você a encontrou. Você a encontrou porque tem um documento para entregar. Isso acontece com todos nós, todos os dias. Então, esse encontro é inautêntico. É um encontro inautêntico. Por quê? Porque a finalidade não era encontrar a pessoa. A finalidade era pegar um documento ou entregar um documento. E isso tem acontecido na nossa relação com Deus. E por mais que Jesus tenha poder para demolir as barreiras, eu preciso estar. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? É nosso, meu Quero amigo. que Deus abençoe toda a audiência desse espaço, desse momento, dessa criatividade, desse bem que você deseja para todos, professor. Valeu, meu querido. Muito obrigado pela atenção, por estar aqui conosco, fazendo observação. Esse texto aí que nós lemos, esses versículos 27 e 28 de João 10, no capítulo todo de João 10, ele fala também, Jesus fala sobre esses que não serão, né, os reconhecidos por ele, como o senhor colocou agora há pouco. Então, essa é uma verdade, às vezes, dura, mas que precisa ser observada também. Estou aqui com a minha princesinha. Vamos orar, papai, para encerrar o nosso encontro. Quero desejar a todas as mamães um feliz dia no próximo domingo. Que vocês continuem sendo abençoadas, sendo esse instrumento de amor, essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, e que vocês se sintam abraçadas, se sintam aconchegadas, né? Deixo aqui um abraço especial para minha mãe, que sempre acompanha esse programa, né? A mamãe, a Giovana, né? Karina, que também sempre acompanha o programa. Um beijo no coração de vocês e a todas as mamães. Deus abençoe a todas vocês e que possamos ter sempre aquele zelo, aquele carinho, aquele amor
de vocês, como tivemos o exemplo da mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, foi esse exemplo de mãe maravilhosa para o Filho de Deus. Um abraço, pastor Laércio. Outro, meu irmão. Vamos orar, papai? Vamos. Querido Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos. E por causa que esse capítulo foi muito ótimo. E nós aprendemos muitas coisas nossas lições. Muito obrigada pelas histórias que aconteceram no passado e que o Senhor nos deu lições de amor para nos mostrar hoje. Obrigada por tudo. Abençoe todas as mamães desse mundo inteirinho. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, vamos colocar a nossa vinhetazinha aqui. Grande abraço. Obrigado, meu pastor. Grande abraço também. Até a próxima. Até. Tchau!